Neste trabalho falaremos sobre o Congo belga. Tudo começa em 1885, na Conferência de Berlim, quando os países da Europa se reuniram para fazer o que ficou conhecido como a Partilha da África, ou seja, dividiram o continente africano em pedaços que seriam oficial e politicamente controlados pelas potências europeias daquele período. Nessa conferência, o rei Leopoldo II da Bélgica pleiteou levar uma missão civilizatória e filantrópica para a região da bacia do Rio Congo, do centro do continente africano. Ele teve um resultado favorável. O rei Leopoldo II se tornou detentor pessoal de 2 milhões de quilômetros quadrados no coração da África, uma área maior que o estado brasileiro do Amazonas. Ele nomeou a região como Estados Livres do Congo e a converteu em sua colônia pessoal. Embora a missão no Congo fosse descritiva como humanitária, o verdadeiro objetivo era a exploração de recursos valiosos como borracha, marfim e minérios que eram enviados para a Europa. Essas riquezas passaram a ser extraídas mediante o trabalho forçado de milhões de congolenses, que eram submetidos à violência, tortura e mutilação caso não alcançassem os resultados desejados. Algumas fotos históricas evidenciam a extensão desta brutalidade, retratando congolenses sem mãos ou sem pés, após serem punidos. Uma imagem especificamente impactante mostra um homem contemplando os membros amputados de sua filha de 5 anos. A menina foi assassinada como retaliação pelo fato de que sua aldeia não havia produzido borracha em quantidade suficiente. Além disso, os administradores coloniais sequestravam crianças órfãos de comunidades congolesas e a levavam para colônias infantis, onde eram forçados a trabalhar ou treinados como soldados. Mais de metade dessas crianças morria nessa condição. Estimativas atuais indicam que aproximadamente 10 milhões de pessoas na bacia do Congo morreram devido a assassinatos, fome, doenças e maus-tratos. Embora não haja consenso absoluto entre os historiadores, Leopoldo II nunca visitou sua colônia pessoal, na África. No entanto, os lucros gerados pela venda de matérias-primas enriqueceram pessoalmente o rei, impulsionando a economia da Bélgica. No Palácio Intervore, na cidade belga, Leopoldo II construiu o Museu da África, onde 267 pessoas congolesas eram exibidas como parte de um zoológico humano. Essa prática cruel e brutal chamou a atenção de outros países europeus, que também eram culpados por abusos e violências em suas próprias colônias africanas. Um dos críticos mais proeminentes foi o jornalista Edmund Denis Morel, que dedicou uma década à escrita de reportagens e discursos expondo as atrocidades do regime belga ao público europeu. As imagens chocantes de pessoas sendo mutiladas, aldeias sendo destruídas e crianças sendo recrutadas pelo exército provocaram indignação e reações políticas. Em 1908, devido à pressão externa, o departamento belga compeliu o rei a abdicar o controle do Congo. A região deixou de ser propriedade pessoal e tornou-se uma colônia belga, conhecida como Congo Belga, permanecendo assim por mais meio século. Durante esse tempo, as rebeliões no Congo se intensificaram e os confrontos com as tropas belgas se tornaram mais violentos. Finalmente, nos anos 60, a Bélgica cedeu e reconheceu a independência do Congo. Que durante a Guerra Fria, o país se tornou um campo de batalha para a disputa de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética, além de enfrentar conflitos internos entre diferentes grupos políticos rivais. Após 3 décadas de regime ditatorial militar, durante o qual o país foi chamado de Zaire, em 1997 nasceu a República Dominicana do Congo. Porém, essa transição não trouxe estabilidade, mas sim um regime frágil marcado por uma série de assassinatos políticos, golpes e conflitos de poder entre várias milícias. Uma guerra civil, que teve início no final dos anos 1990 e persiste até hoje, sem uma resolução definitiva, resultando em mais de 6 milhões de mortes causadas por confrontos diretos, doenças e desnutrição. Como resultado, a República Democrática do Congo permaneceu como um dos países mais pobres e conflituosos do mundo. Atualmente, os belgas estão reavaliando o legado colonial de seu país. Em 2022, o atual rei belga, Felipe, realizou sua primeira visita à República Democrática do Congo e fez um gesto simbólico ao devolver uma máscara tribal congolesa, um dos 8 mil artefatos retirados do país durante o domínio belga. No entanto, o novo rei condenou explicitamente as nações de seu país durante o período colonial. Esses eventos refletem uma mudança de percepção sobre o passado colonial belga e a necessidade de confrontar seu lado sombrio. Alguns cidadãos congoleses aguardavam um pedido de desculpa mais explícito. Além disso, na Bélgica, o período colonial está sendo reexaminado com uma nova perspectiva. O rei Leopoldo II não gostava de popularidade quando faleceu, em 1909. Naquela época, a Primeira Guerra Mundial estava se aproximando e havia um medo generalizado entre os belgas de que seu país pudesse ser aniquilado. E movido por esse contexto, o sobrinho e sucessor de Leopoldo, o rei Alberto I, ergueu estátuas de seu tio para reforçar a memória coletiva dos períodos de glória e modernização, especialmente para um país de proporções geográficas reduzidas. Isso moldou a maneira de como o período de Leopoldo II seria lembrado nas décadas seguintes.